Destaque mais uma vez para a guerra no Oriente Médio. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, informou que o chanceler de Israel, Eli Cohen, garantiu a saída de brasileiros de Gaza pelo Egito. Um acordo fechado entre Israel, Egito e o Hamas permitiu a saída de 571 pessoas com cidadania nos Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Indonésia, Alemanha e México. Não há brasileiros por enquanto. Enquanto isso, o exército de Israel confirmou que bombardeou uma ambulância em Gaza que estaria sendo usada por combatentes do Hamas. Vamos conversar sobre esses e outros destaques desse momento da guerra, desse 28º dia de conflito, agora com o professor Marcos Vinícius de Freitas, professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China e senior fellow do Centro de Políticas Públicas para o Novo Sul, em Rabat, no Marrocos. Professor, seja sempre bem-vindo, muito bom tê-lo aqui nessa manhã de sábado. Bom dia. Bom dia, um prazer conversar com vocês hoje. Professor, vou começar perguntando ao senhor sobre a situação dos brasileiros em Gaza, como nós atualizamos agora, né? Tivemos essa conversa entre os chanceleres do Brasil e de Israel, o nosso representante, o ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores. Queria que o senhor nos explicasse, professor, por que ainda não houve essa liberação dos brasileiros. Hoje já é o quarto dia, aliás, com a liberação progressiva dos estrangeiros que estão ali encurralados em Gaza, mas os estrangeiros ainda não apareceram nas listas divulgadas. Por quê? Quais são os entraves, professor? Veja, Vitor, aqui eu tenho que tomar muito cuidado para não falar nenhuma besteira nesse processo todo, porque você sabe que é uma situação extremamente complicada do ponto de vista político, porque qualquer coisa que você fizer pode ser um impeditivo para que os brasileiros saiam de Gaza neste momento. Então, o governo brasileiro, a diplomacia brasileira tem que lidar com muito cuidado, porque você tem aí 3 atores envolvidos. Você tem o governo do Egito, você tem o próprio Hamas, com que você precisa ter acesso para conversar, e você precisa também conversar com o governo de Israel. Então, são 3 bolas no ar, é um malabarismo diplomático muito difícil e complicado. E, além disso, você tem todos os países do mundo que também têm a sua lista de cidadãos que estão ali. Não há dúvida de que os Estados Unidos é um dos países que mais coloca pressão para que saiam os seus cidadãos. Inclusive, preocupações existem porque numa das frases o presidente Biden disse que primeiro tiraria os cidadãos americanos e depois permitiria que o cessar-fogo humanitário parasse de acontecer. Então, existe também essa preocupação nessa situação toda. E, obviamente, que a diplomacia tem que tentar agir levando em consideração esses aspectos e, principalmente, Vitor, e aqui é uma coisa importante a ser enfatizada, é o fato de que também nós não sabemos a condição destas primeiras pessoas que estão sendo liberadas. Eu não tenho dúvida de que, ao prepararem as listas, as organizações internacionais que também têm que manter aí os canais abertos com estes 3 interlocutores, elas também devem aí contribuir no sentido de saber aqueles que têm problema de saúde, aqueles que têm uma prioridade maior neste processo todo de saída desta situação conflituosa. Então, é muito difícil, é um malabarismo diplomático difícil para qualquer país, e não há dúvida aí de que o que a opinião pública no Brasil tem que fazer é mais ou menos apoiar e torcer para que o melhor aconteça e que os brasileiros que lá se encontram sejam liberados o mais rápido possível. Professor, tudo bem? Bom dia. Nosso editor de internacional, Fabrício Naides, contou para a gente agora há pouco que acontece um encontro entre Blinken e os líderes árabes. Qual que é a importância desse encontro para a guerra hoje? Os Estados Unidos perderam ali qualquer possibilidade de ser um mediador isento nessa situação e sofre por causa disso, porque começa a ver que a reação do mundo árabe, dos países árabes, tem sido maior do que ele esperava. Embora hoje até mesmo muita gente se queixe que em Riad se esteja fazendo ali uma celebração neste momento de natureza religiosa. Mas o que a gente nota é que aquilo que nós havíamos comentado no passado, de que a opinião pública é favorável a Israel no início, depois de mais de 9 mil mortes, veja só, Paula, hoje em dia você tem mais civis mortos nessa história do que ao longo de mais de quase 2 anos de guerra na Ucrânia. Então, você imagina a taxa de letalidade que esta guerra tem tido nessa situação toda. Então, os líderes árabes estão colocando pressão em Blinken. Blinken está dando aí, junto com Joe Biden, um abraço de urso em Israel, no sentido de tentar fazer com que Netanyahu se contenha e contenha a ação.
mas eles entendem que qualquer coisa pode afetar ali e transformar este conflito em algo regional, o que seria prejudicial até mesmo para a própria economia americana e para a situação e para a própria economia global. Então, o chanceler norte-americano tenta aí reverter um pouco daquele apoio inicial dado a Israel, mas obviamente de uma maneira um tanto diferenciada, compreendendo que precisa aí que os países árabes também lhe ajudem nesse processo. Agora, professor, vou trazer aqui imagens ao vivo que a gente está recebendo da faixa de Gaza nesse momento. Essas são as imagens recuperadas da saída dos estrangeiros e agora sim, essas imagens ao vivo, 8h11 da manhã pelo horário de Brasília, 1h11 da tarde pelo horário local, são imagens de Gaza. A gente vê o céu bastante encoberto, não sei ao certo se por condições meteorológicas ou se por causa de bombardeios e da fumaça levantada, mas queria aproveitar para ouvir o senhor sobre a situação de momento dos combates. Israel começou a ofensiva terrestre, a última semana foi marcada justamente por essa entrada de Israel em solo. As tropas israelenses já estão na faixa de Gaza. Ontem, inclusive, divulgaram um vídeo do que seria a destruição de túneis do Hamas, dos soldados de Israel ali destruindo os túneis do Hamas. Anunciaram também a defesa de Israel, as forças de defesa israelense anunciaram também o que seria o cerco à cidade de Gaza. Queria entender do senhor qual é a real situação de momento. Os terroristas do Hamas estão encurralados, professor? De fato, as tropas de Israel avançaram, já conseguiram sufocar, vão conseguir até a recaptura dos reféns e aniquilar os terroristas que estão sendo procurados nessa rede subterrânea? Qual é a situação de momento dos combates, professor? Vitor, não há dúvida de que o exército de Israel está fazendo ali uma incursão, contrariamente até mesmo àquilo que o presidente Biden queria que eles fizessem, justamente compreendendo que isso é uma situação complicada. Essa história de que Israel vai erradicar o terrorismo ou as atividades do Hamas é uma coisa que a gente precisa repensar, viu, Vitor? Porque se até hoje os Estados Unidos, que são a principal potência econômica do mundo e a principal potência militar, não conseguiram erradicar o Estado Islâmico, o Talibã ou até mesmo a Al-Qaeda, seria ingenuidade nossa achar que numa ação dentro de um território com 2 milhões de pessoas você conseguiria identificar ali todos os membros do Hamas e aniquilar. Então, o que a gente nota é de que existe aí um discurso político, uma politização por trás dessa situação toda, justamente porque interessa ao primeiro-ministro Netanyahu tentar reverter ali um cenário negativo que se fez a partir do 7 de outubro e também aquilo que vinha acontecendo antes na sua prática política com relação à tentativa de contenção da Corte Suprema de Israel. Então, a gente sempre comenta, né, Vitor, desde a guerra da Ucrânia, que existem, o Bismarck afirmava que existem 3 coisas que você sempre nunca deve acreditar, né? 3 ocasiões em que o ser humano tende a esconder a verdade. O primeiro é na pescaria, o segundo é na guerra e o terceiro lugar é na pescaria, na guerra, e outro lugar que ele sempre comentava que as pessoas costumavam não contar, a narrativa sempre fica muito complicada. Mas a gente observa que, obviamente, o poder militar de Israel é muito grande, não há dúvida sobre isso. Nós vemos também aí, eu não sei se você já passou também as primeiras imagens dos soldados israelenses que morreram também nesses confrontos. Se eu não me engano, ontem eram mais ou menos uns 9 soldados israelenses que haviam falecido durante esse conflito, e o que a gente nota é que, à medida que não se recuperaram os reféns, à medida que a situação piora, eu não sei se esta terá sido a estratégia mais correta a ser adotada até o momento. Então, é uma preocupação. Nós sabemos que o poderio militar é importante, mas se fosse por poderio militar, né, Vitor, os Estados Unidos não teriam perdido a guerra do Vietnã, não teriam perdido a guerra da Coreia. Então, aí você precisa de uma estratégia muito importante. E a grande dúvida, Vitor, e essa é a pergunta fundamental, é que ninguém sabe exatamente o que o primeiro-ministro Netanyahu quer fazer com Gaza depois desta ação. E o dia seguinte disso é que é a grande preocupação, não só dos palestinos, mas também dos próprios israelenses, porque quando você tem uma população
de baixa idade, jovens, que não têm ali emprego. A taxa de desemprego hoje em dia em Gaza é de 45%. Uma idade, 50% da população com menos de 17 anos, não há dúvida de que você, com essas ações, não está resolvendo a questão do terrorismo, mas está simplesmente criando uma fábrica constante de novos terroristas. Então, esta que é a dúvida fundamental. O que Netanyahu pretende fazer? Porque ele pode até vencer a guerra, e com certeza tem o poder militar para tanto. Mas o que vai acontecer com Gaza no dia seguinte, que é a grande preocupação global, e é uma preocupação, inclusive, das Nações Unidas, porque, no fim das contas, quem paga toda essa conta de reconstrução de Gaza também será a própria comunidade internacional. Então, são dúvidas muito importantes, não é só uma ação de guerra, o dia seguinte é fundamental para evitar que novas situações piorem e que o 7 de outubro não se transforme aí numa coisa pequena diante daquilo que pode acontecer no futuro. Esta, sim, é a grande dúvida e a grande preocupação que existe internacionalmente. Professor, a gente acompanhou durante essa semana que Antony Blinken fez aquele pedido de pausas humanitárias, acabou saindo ali de mãos vazias. O senhor acredita que essas pausas elas possam acontecer? E a dúvida que fica também é como que funcionaria essas pausas humanitárias? Os Estados Unidos tentam aí dizer que não querem. Você já teve o presidente Biden dizendo que gostaria de ver a pausa humanitária, mas também não quer. A própria secretária de Estado, Hillary Clinton, também não queria. A ideia que se tem, né, Paula, nessa história toda, é de que os Estados Unidos, que inclusive impediram a resolução do Brasil nas Nações Unidas com relação a uma pausa humanitária, é que o que se nota é de que existe aí a vontade de Netanyahu de ter uma ação aí muito clara naquilo que ele pretende alcançar com relação a um castigo, não é? Necessariamente dado a Gaza e a Hamas. Alguns especialistas que eu ouvi disseram que a proporção que ele imagina aí seria de 1 para 10, ou seja, enquanto não se chegar a uns 15 mil palestinos mortos, ele não estaria tranquilo em ver essa situação acabando. Então, a pausa humanitária seria um cessar-fogo, não é? Seria aí que um cessar de hostilidades. Agora, a alegação vai ser que com o cessar-fogo temporário, o Hamas se rearmaria e com isso ganharia a capacidade de eventualmente poder levantar armas e lutar mais efetivamente contra Israel. É uma argumentação difícil de acreditar, porque a capacidade do Hamas de auto-organização nesse processo todo com certeza deve estar sacrificada, embora eles continuem lançando mísseis, mas o cessar-fogo deveria ser, e aqui é o que as Nações Unidas têm falado, bilateral, ou seja, o compromisso de Israel de não invadir Gaza, o compromisso de Israel de cessar ali as hostilidades e também o compromisso do próprio Hamas de cessar ali o lançamento de mísseis, esse tipo de situação. Claro que é difícil você colocar aí as duas partes e conversar com ambas, mas é necessário aí que os Estados Unidos, que são, de fato, o garantidor de Israel na região, faça aí um peso mais forte com relação àquilo que pretende que Netanyahu faça e que venha agir. Mas a gente sabe que o relacionamento do Netanyahu com Obama já não era bom e com o presidente Biden, embora se tente dizer que é razoável, numa situação dessas implica um desafio político para Netanyahu no futuro. Então, esse que é o grande desafio aí de um cessar-fogo humanitário, porque nós transformamos isso numa situação de guerra em algo que tem a ver muito com a política doméstica dos países. Estamos ouvindo aqui o professor Marcos Vinícius de Freitas e quem vai lhe fazer a próxima pergunta, professor, é o Nelson Kobayashi, está chegando, junta-se a partir de agora aqui à bancada. Bom dia, Koba, sua pergunta. Muito bom dia, Vitor Brau, Paula Nobre, professor Marcos Vinícius, toda a audiência aqui do Jornal da Manhã. Professor, a minha pergunta é sobre o Catar, porque a gente tem ouvido falar muito a respeito do Catar nesses últimos dias, em especial como um ente mediador. Por que o Catar é tão importante, estratégico nessa negociação? É um país rico, não é? Um país que tem ali uma capacidade econômica muito grande nesse processo todo. Tem bases militares norte-americanas, ao que me consta, e tem aí uma possibilidade de ser melhor ouvido pelos Estados Unidos, além do fato de que tem ali mantido um diálogo aberto
com a questão palestina. Então você vê, né, o Catar tem uma rede de televisão que eles apoiam bastante, e esta rede de televisão tem aí dado uma ampla cobertura sobre a questão desta guerra e também tem Acho que travou um pouquinho o contato com o professor Marcos Vinícius de Freitas. Daqui a pouquinho o professor volta a falar com a gente, enquanto a gente segue acompanhando imagens que chegam da faixa de Gaza. Agora são 8 horas e 21 minutos da manhã, pelo horário de Brasília, 1h21 da tarde, pelo horário local. E é mais um dia de bombardeios, de ataques na região de Gaza. Como a gente falou mais cedo, as tropas de Israel estão promovendo a ofensiva terrestre, mas a artilharia aérea continua sendo usada também. Professor Marcos Vinícius de Freitas, agora sim, está de volta? Pode. Ah, não. Foi de novo. Ele veio, mas voltou, né, Paulo? A gente recebeu aqui o aviso, voltou o professor. Daí, quando a gente foi, ficamos naquela hoje sim, hoje não, hoje... Daí não. Voltou. É isso aí. É importante a gente lembrar também, né, Vitor Brown, que nós estávamos juntos no início dessa cobertura da guerra entre Israel e Hamas, no dia 7 de outubro, me lembro muito bem, não vou esquecer dessa data, inclusive. E é interessante fazer... inteiro, né? Infelizmente. Exatamente. É interessante a gente recapitular o que aconteceu, justamente porque nós estávamos aqui no Jornal da Manhã e logo pela manhã a gente noticiava 7 mortos, depois 22 mortos. E como que essa guerra se agravou, não é? Pois é, né? Agora o número que se tem é de 10 mil mortes, mas isso passa pelo Hamas, né? Então é importante sempre a gente olhar com certa desconfiança para esses números, porque eles chegam do Ministério da Saúde palestino, que é controlado pelo Hamas. E o próprio presidente americano, Joe Biden, disse que vê com desconfiança esses números que são divulgados pelo Hamas. Agora sim, professor Marcos Vinícius de Freitas, já de volta com a gente. Pode concluir, professor. Não, eu dizia, então, o Catar assume uma posição importante de um líder regional, até porque você tem algumas considerações a levar a tomar em conta nesse processo todo. A Arábia Saudita tem ali um relacionamento com os Estados Unidos, mas também tem ali uma situação difícil com o Irã, que a China mais ou menos tem intermediado nesse processo todo. E o Irã também, se tomar alguma posição, pode aí ser encarado como um interventor mais ativo nesse processo todo. Então, o Catar tem aí, num processo histórico de tentar se tornar ali um árbitro importante da região, tem assumido essa função e o tem feito de uma maneira até muito ponderada em todo esse processo, justamente porque também tem um relacionamento próximo com os Estados Unidos. E é talvez por isso, né, você tem muitas empresas americanas que exploram petróleo no Catar, e isso lhes dá ali uma posição privilegiada de conversa com os Estados Unidos, que precisa, e aqui é importante enfatizar, precisa de alguns agentes regionais para conseguir fazer com que a sua mensagem chegue ou até mesmo para escutar aquilo que a região está falando com relação àquilo que pretende fazer. Então, depois de 10 mil mortos, como a gente tem visto nessa história toda, como as organizações internacionais têm verificado nesse processo todo, o que a gente nota é de que precisa de uma ação e se não houver ali intermediários à altura, você pode prolongar ainda mais esse processo, essa guerra e esse conflito. Muito bem, ouvimos aqui o professor Marcos Vinícius de Freitas, professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China e senior fellow do Centro de Políticas Públicas para o Novo Sul, Rabat, Marrocos. Obrigado, professor, mais uma vez pela presença aqui. Sempre bom ouvi-lo. Um bom dia, bom final de semana. É um prazer.